Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, o louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Caderno de Maria Valtorta, 1943, dia 16 de outubro de 1943. Jesus diz: hoje quero falar sobre uma frase dita por mim na cruz. Pode parecer um interlúdio dissonante ao tema de que falo nestes dias, mas isso não. Tudo o que digo se refere à joia que está em você, o Espírito. Porque o Espírito é o Senhor de seu ser. Muitas vezes você faz dele um escravo, mas esta é uma falha pela qual você responderá. O fato de você pisoteá-lo e matá-lo não muda sua característica de Senhor do seu ser. Quero chamar sua atenção para uma frase dita por mim na cruz. Você também está na cruz, pobre Maria. E a tua cruz agora habitual tornou-se agora mais dura e dura com a presente dor que consome a tua carne e o teu sangue, do luto, e oprime a tua moral até que se despedaça. Se fosse apenas pela morte, você sofreria menos, mas a dor da partida de tua mãe junta-se a outra dor de como ela te deixou sem dizer uma palavra a você. Tens muitas lágrimas no coração pela tua fome insaciável de carícias, que te acompanhou durante toda a tua vida de filha e te acompanhará durante toda a tua vida de órfã. Dei-me este sacrifício também. Há muitas crianças sem mãe, sem porque a mãe não os ama e sem porque a mãe os rejeitou. Você acredita que os filhos da culpa, quando saem das brumas da infância e começam a pensar, não sofrem de sua condição? A caridade humana lhes dá pão e abrigo, não muito mais, e muitas vezes menos, do que é dado a um cachorro perdido ou a um animal abandonado. Mas se o cachorrinho e o animal se contentam apenas com a comida, abrigo e carinho, os filhos da mulher, a quem a mulher repudiou, porque representam para ela o testemunho de sua culpa, têm uma mentalidade superior ao do cachorrinho e animal. Têm uma alma que sofre, que pode, em seu sofrimento de bastardos perdidos, fora do ninho onde nasceram, jogados fora do ninho, torná-los injustos e maus. Injusto comigo, seu Deus, e perverso para com os homens, para com os seus semelhantes que os geraram para os condenar a uma espécie de vergonha. Só eu que sou aquele a quem não escapa a lágrima de ninguém, de nenhum homem, nem a necessidade do pardal faminto passa despercebido. Só eu, seu Deus, conheço as lágrimas e rebeliões dessas minhas pobres criaturas, que não tiveram a menor família que se fizesse da memória dos pais falecidos. E meu amor recolhe suas lágrimas, e minha misericórdia se compadece de suas rebeliões e revoltas. A justiça não é severa para com essas pobres crianças geradas pelo choro e pela vergonha, mas vai com um rosto severo julgar quem as gerou para esse destino. Mas não é sobre isso que quero falar com você. Por isso, só lhe peço pelo seu sofrimento de filha hoje, que não conheceu o conforto da despedida de sua mãe. Você me tem como poucos me têm, querida. Eles não sabem me ver e ouvir como você, senão eu estaria com todos, assim como estou com você. Dai-me a tua dor de filha, para que sintam que têm um pai, que não são bastardos, que existe alguém que os ama. E este os ama como nenhum pai da terra pode e sabe amar. É preciso saber aplicar a própria dor para aliviar as dores dos outros.
E vós, que conheceis a amargura de certas situações, a desolação do coração e a consolação que vem só de Deus, sofreis de boa vontade para evitar este que é um dos desesperos mais amargos, desolados e perigosos. E agora vamos falar sobre a frase dita por mim na cruz. Se nas palavras da sabedoria não há uma coisa inútil sobre o Espírito, que não serão as palavras ditas por mim, sabedoria divina, na cruz cumpri a minha missão de redentor, mas também de mestre. Eu ensinei o perdão perdoando meus assassinos e aqueles que me ofenderam como Deus e como filho de Deus, rei humano. Eu ensinei você a ter fé na misericórdia concedida àqueles que se arrependem, prometendo o paraíso a Dimas. Ensinei-te a quem recorrer para não te sentir sozinha, a Maria que é tua mãe. Eu te ensinei a pedir humildemente e a sofrer pacientemente, mesmo com as necessidades corporais, pedindo um gole para os meus lábios. Ensinei a não queixares que aquele gole é vinagre fel, Maria, que se dá não só aos lábios, mas muitas vezes ao coração que pede amor e recebe repulsas e ofensas. Recorda-lhe que o teu Jesus teve o seu coração saturado desta verdadeira e amarga mistura. Ensinei a quem invocar nas horas em que a dor te atinge e parece-te que todos, até Deus, te abandonou. Fui pela necessidade da redenção verdadeiramente abandonado pelo Pai, mas mesmo assim eu invoquei a Ele. Assim é necessário fazer, ou filhos, nas horas de prova, de dor. Se até Deus parece distante para você, chame-o para ajudar de qualquer maneira. Sempre dê a Ele amor filial. Ele lhe dará seus presentes. Eles podem não ser aqueles que você pediu. Haverá outros que serão ainda mais úteis para você. Confie em seu Senhor e Pai. Ele te ama e provê para você tudo. Acredite nisso sempre. Deus recompensa aqueles que acreditam em sua bondade. Mas antes de pronunciar a última palavra, em que a alegria de ter conquistado a vida se unia à dor agonizante daquela morte, pronunciei a sentença. Quero dizer-te, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vocês veem, queridos filhos, que valor tem o espírito? Meu último pensamento vai para ele, para entregá-lo nas mãos de meu Pai. Valor imensurável de nosso viver como homens é o espírito. Digo nosso porque quem morreu na cruz foi verdadeiro homem, assim como verdadeiro Deus, portanto semelhante a ti em humanidade. A minha extrema solicitude vai para este meu espírito prestes a libertar-se da carne para regressar à origem de onde veio. O Espírito de Cristo não precisava da misericórdia divina. Era o Espírito divino e inocente do Filho do Pai e da Imaculada Conceição. Mas eu queria te ensinar que só uma coisa é preciosa na vida, e preciosa além dela, o Espírito. Deve ter todos os seus cuidados durante a existência nesta terra e suas provisões na hora da morte, que são os sacramentos. Tudo o que você possui na terra é algo que morre com a carne. Nada segue você na outra vida, mas o Espírito permanece, mas o Espírito te precede. É ele quem se apresenta ao juiz e recebe a primeira sentença. Diz-se que ele recolherá a carne na hora do juízo final e a tornará viva para ouvir o decreto que a tornará abençoada com este espírito ou amaldiçoado com ele. Séculos ou momentos de morte a carne conhecerá antes de sua ressurreição, mas o espírito conhecerá apenas uma morte e dela não ressuscitará. A última, do último dia, se for condenado. Ai daqueles espíritos então mortos que instilarão a morte na carne que habitam, a segunda morte, que não conhece a ressurreição e que é aquela que deves temer por este corpo que amas mais que o espírito, ou pelos homens insensatos que subvertem os valores das coisas. Tente ter pena de si mesmo, não do ponto de vista humano, mas do sobrenatural. Pena de sua alma. Tenha pena daquele que não morre como carne, mas que só pode morrer como espírito, perdendo a luz de Deus, aqui embaixo na terra, a visão e a posse de Deus em meu céu. Procure
E já que estáis débeis da carne tentadora, levado como está na sedução de Satanás, na vida e na morte, confiai vosso espírito ao Deus poderoso, santo e misericordioso. Quando te ensinei a dizer, não nos deixeis cair em tentação, mas salva-nos do mal, livra-nos do mal, já não te ensinei a confiar o teu espírito ao Pai, que te criou e que não nega a sua paternidade como tu negas a tua filiação? Satanás na terra pode fazer pouco mal ao espírito que se confia a Deus. O espírito que em agonia invoca a Deus será poupado dos terrores que a besta desperta para a vingança final. O coração será aberto por Deus ao espírito que respira em Deus, e da morte passará para a vida eterna, santa e abençoada. Então esse trecho muito lindo, hein? Muito lindo mesmo, meu Deus do céu. Não sei o que comentar, que tão lindo, nem sei se precisa de comentário. De tão perfeito que é, meu Deus do céu, que coisa linda, que é tudo que Jesus disse. Então ele quer falar sobre uma frase que ele falou na cruz, né, sobre o Espírito, que pode parecer um interlúdio dissonante ao tema de que falo nestes dias, né, a vida no Espírito. Tudo que eu digo se refere então à joia mais preciosa que existe, a alma, o Espírito. Porque o Espírito é o Senhor de seu ser. Muitas vezes você faz dele um escravo do seu ser. Mas esta é uma falha pela qual você responderá. Tá vendo? Vai ser terrível isso. Responder pela morte do Espírito. E você pode matar o seu Espírito, meu irmão, minha irmã, se você não buscar os sacramentos, se você não buscar a palavra de Deus. Conhecer, ler, conhecer a Deus. Você pode matar o seu espírito se você viver afundado na internet, né, em coisas fúteis, em games, jogos, vídeos, de coisas materiais, humanas, futebol, qualquer coisa que você estiver indo atrás de coisas inúteis, fúteis, né, que é para o corpo somente, né, para o físico. E você fica ocupado com essas coisas e a sua alma, cadê que tá viva? Você vai enterrando ela debaixo de escombros de coisas humanas, que você dá mais preferência do que a sua alma. Não reza, não busca Deus, não busca a verdade, a palavra de Deus, se alimentar a fé, da fé que é a palavra de Deus que traz um alimento substancial para a sua fé aumentar. E essa fé é o que faz a alma respirar. A alma respira pela fé. Então, a fé é como se fosse, né, o pulmão da alma, né? Precisa manter essa fé em Deus, essa confiança em Deus, a esperança em Deus, tudo isso. Então, tudo o que te digo se refere à joia que está em você, seu espírito, porque o espírito deveria mandar em você, deveria ser o Senhor da sua vida, né? O espírito deveria ser o Senhor do seu ser. E esse espírito governado por Deus, pela palavra de Deus, pela fé, né? Muitas vezes você faz desse espírito um escravo, você não deixa a sua consciência falar mais alto, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo a minha mãe, ela veio na minha casa, e aí ligaram para ela, né, oferecendo um golpe para ela lá, essas empresas que oferecem empréstimo para os aposentados. E minha mãe se deixou levar, foi indo, sendo levada pela pessoa. E uma voz falava dentro dela, não faça isso, não faça isso. E ela não dava atenção, ela disse para mim, uma coisa dizia para mim, não manda o documento, não tira essa foto com o documento do RG, não tira. E ela ouvia a voz da alma, ouvia a voz da consciência, ouvia, né, a força, né, do anjo da guarda, tentando né, o anjo da guarda, o Espírito Santo, né, que age na alma dela, dizendo para ela dentro dela, não faça isso, e ela fazia. Levada por uma coisa, né, sabe, que ela não sabia nem explicar por que ela estava sendo levada por aquela mulher que estava ligando e oferecendo, pedindo aquelas coisas para ela. E tudo mentira, tudo enganação, e ela sabe que a gente já falou com ela várias vezes, ela já passou por vários golpes, já perdeu dinheiro, e de novo ela caindo na mesma coisa, né, coisas que estão sempre sendo avisadas aqui na televisão, orientadas pelas pessoas para que elas não deem os seus dados pela internet e pelo telefone para ninguém, que ela tem que ir no banco, que o banco não liga para ninguém, tem que ir lá no banco resolver as coisas pessoalmente, no banco com o gerente,
e de forma nenhuma atender esses telefonemas. Mas a minha mãe estava sendo levada e o espírito estava falando com ela e ela não ouvindo. Quer dizer, ela não ouvindo, ela ouviu, ela falou que ouviu uma voz na mente dela dizendo, não faça isso. E ela, né, faz do seu espírito um escravo. Muitas vezes você faz do seu espírito um escravo. E esta é uma falha pela qual você vai responder no fim. O fato de você pisotear o seu espírito e matá-lo não muda a sua característica de Senhor do seu ser. Então não muda a característica, né, do que vai realmente sobrar para você é o seu espírito. Né? O que vai sobrar para toda a eternidade, o que vai sair de você na hora que a sua carne, que o seu corpo falecer, que o seu corpo não responder mais, a alma sai desse corpo, ela é viva. Mas ela pode ser morta, pode sair amaldiçoada, pode sair condenada, sem vida, porque você não cultiva a vida da alma, né? Quero chamar sua atenção para uma frase dita por mim na cruz. Mas você também está na cruz. Aí tá falando com a Valtorta, né? E ele tá comentando aqui da partida da mãe, né? E a tua cruz agora habitual torna-se agora mais dura e dura com a presente dor que te consome. Né, que a mãe dela morreu sem falar com ela. Gente, é triste. Que dor horrível. A mãe dela não quis falar com ela, ela é doente. Ela estava, né, sofreu um acidente terrível. Estava sem poder sair da cama e a mãe dela não foi se despedir dela. E ela não pôde se despedir da mãe, a mãe não quis, né? Talvez alguma coisa aconteceu ali que ela não quis, meu Deus do céu, que triste. Se fosse apenas pela morte, você sofreria menos, mas a dor da partida de tua mãe junta-se outra dor de como ela te deixou sem dizer uma palavra. Nossa, que dor! Tens muitas lágrimas no coração pela tua fome insaciável, então ela é a única filha, se eu não me engano, né? Pelo que a gente sabe, ela é a única filha dessa mãe, dessa mulher, que te acompanhou durante toda a tua vida de filha, né? A dor, né? A sua fome de carícia, porque a mãe dela, ela é muito difícil. A fome dela de carícia perdurou e acompanhou durante toda a vida dela e acompanhará durante todo o resto de vida. Então, ela nunca teve um carinho tão forte da mãe e agora também não vai ter, né? Dê-me este sacrifício também. Aí ele tá pedindo para ela dar essa dor para ele. Dá essa dor sua para mim. Há muitas crianças sem mãe tentando consolar ela, né? Explicar para ela. Tem muitas crianças sem mãe, sem porquê a mãe não os ama. E sem porque a mãe os rejeitou. E é muito sério isso que Jesus está falando aqui, né? Muitas crianças que nasceram órfãos, muitas crianças que foram abandonadas, né? E a caridade lhes dá somente pão e abrigo, às vezes, né? Só pão e abrigo, só isso que recebem, né? Da caridade. Mas isso é dado até para um cachorro. Até para um cachorro é dado isso. Né? É terrível, gente. O negócio é grave. Né? E Jesus falando, se você acredita que os filhos da culpa, quando saem das brumas da infância e começam a pensar, não sofrem de sua condição? A caridade humana lhes dá pão e abrigo, não muito mais que isso, e muitas vezes muito menos do que é dado a um cachorro perdido ou um animal abandonado. Já pensou, gente? Que situação? Quantas pessoas que nascem nessa condição são abandonadas pelos pais, né? Nasceram no pecado, né? Aquela coisa de não ter uma família, nasceram como bastardos, né? Mas se o cachorrinho e o animal se contentam apenas com comida, abrigo e carinho, os filhos da mulher, a quem a mulher repudiou porque representam para ela o testemunho do seu pecado, têm uma mentalidade superior à de cachorro e animal. Tem uma alma dentro dessa pessoa que sofre e que pode, em seu sofrimento de bastardos perdidos, fora do ninho onde nasceram, jogados fora do ninho, torná-los injustos e maus. Então, essa pessoa pode se tornar um bandido, um psicopata, né? Porque foi criado nessa condição de abandono, né? Rejeitado, injusto comigo e perverso para com os homens. Essa pessoa é injusta com Deus e perversa com os homens. Pode, né, ser uma pessoa má, muito má. Mas olha o que Jesus fala, né? Só eu que sou aquele a quem não escapa a lágrima de nenhuma dessas pessoas, nem a necessidade do pardal faminto passa despercebida.
Só eu conheço as lágrimas e as revoltas dessas minhas pobres criaturas abandonadas. Se não tiveram a menor família, se não tiveram uma família que se fizesse de memória dos pais falecidos, e meu amor recolhe suas lágrimas e minha misericórdia se compadece deles, de suas rebeliões. Olha só como que é. A justiça não é severa com essas pessoas, com essas pobres crianças geradas pelo choro e pela vergonha, mas vai com o rosto severo julgar quem as gerou para esse destino. Tá vendo? Então, às vezes, essa pessoa que é má, criminoso, que nasceu nessa condição, não é tão julgado do jeito que a gente imagina. Pode ser até salvo, né? Por causa da condição em que nasceu, porque Deus é justo. Mas não é sobre isso que quero falar com você. Por isso, só lhe peço pelo seu sofrimento de filha que não conheceu o conforto da despedida de uma mãe. Olha lá, te peço o seu sofrimento, me entrega ele, né? Me entrega e ponto final. Se você entrega uma coisa para Deus, você não pode pegar de volta, né? Você vai ficar de boa, né? Vai aceitar o que aconteceu e bola para frente. Você tem que pôr uma pedra no assunto, né? Você me tem como poucos me têm, Valtorta, sensivelmente. Muitos não sabem ver e ouvir assim como você me vê. Senão eu estaria com todos assim como estou com você. Dai-me essa tua dor de filha para que sintam que tem um pai, que não são bastardos. Então ela dá para ele a dor de filha, para que através dessa dor que ela dá para ele pode, através dela, abençoar as pessoas e fazer as pessoas perceber que elas são amadas. Então, olha só. E que ele os ama como nenhum pai da terra pode saber amar. Então, através de Valtorta, do sacrifício dela, Deus consegue ir até outras pessoas e fazer essas pessoas se sentirem amadas. É preciso saber aplicar a própria dor para aliviar as dores dos outros. Então, olha só que interessante, como que trabalha, né? Então, Deus, às vezes, ele permite realmente sofrimentos. Quando eu tô rezando pelas pessoas, eu, às vezes, pago o preço, né? Jesus permite que recaia sobre mim o sofrimento para eu poder doar, né? Como se estivesse tirando de mim alguma coisa, para que de mim Deus possa pegar essa oferta e dessa minha oferta gerar vida para essas pessoas para as quais eu estou rezando. E para todas as pessoas para as quais eu estou rezando. Né? Então, Deus às vezes permite acontecer isso. Não, ele permite, né? Porque ele está dizendo aqui que é assim mesmo, né? Então, a gente paga um preço. Como se é importante fazer assim. A justiça exige um equilíbrio de justiça, né? Tem os vazios da justiça e aquela pessoa que está rezando, entregando-se, ela oferta, ela permite que ela passe por alguma dor, por algum sofrimento, por alguma penúria, por alguma situação, em prol de outras almas que precisam muito de Deus, precisam muito da graça de Deus. Então ele falou, me dá a sua dor de filha para que eu possa consolar outras pessoas e ser um pai para eles. Então é muito sério isso, você poder ser instrumento assim de Deus. E nós, filhos da divina vontade, somos chamados a sermos esses instrumentos de Deus, né? Eu peço muitas coisas para Deus. Eu recebi muitas graças de Deus, né? Recebi para o meu pai, agora estou recebendo para minha mãe. Muitas graças de Deus, né? Ela está passando por muitas cruzes, mas foi porque eu pedi para Deus, manda desolação para ela poder, né, ficar ocupada com os problemas e esquecer do pecado. Não, né, esquecer de pecar. Porque se ela ficar com saúde, minha mãe peca. Se a minha mãe ter saúde, ela peca. Aí Deus permitiu que, né, ouviu a minha voz, ouviu a minha oração. Nossa, Aline, você rezou para Deus mandar doença para sua mãe? Eu rezei para Deus salvar a alma da minha mãe. Entendeu? Eu rezei para Deus salvar a alma da minha mãe. Que a minha mãe não tem que ficar, né, meu Deus, transando com um homem, né, qualquer... Ela tava fazendo tudo errado, gente. Minha mãe, idosa, conhecendo homens na internet, marcando para que esses homens fossem na casa dela e dormindo com eles na cama, no primeiro encontro, no primeiro dia. Olha o que a saúde estava fazendo com ela. Fazendo ela pecar.
gravemente, horrivelmente. Ela é viúva, tem que estar limpa. Você pode não concordar, porque você de repente é mundano, está ouvindo meu vídeo e ainda tem muita mundanidade em você, mas venha despir-se disso, renuncie a essa mundanidade, porque o mundo ensina tudo errado. Aqui a gente quer almas, e e eu desejo para minha mãe a santidade, eu desejo para minha mãe o céu. Esse é o melhor presente, é o que o espírito dela seja livre de toda a contaminação do pecado, que ela não, E cruz não faz mal para ela, cruz faz bem para ela, santifica, purifica ela, para que ela possa encontrar-se com Deus melhor purificada, cada vez mais pura, porque a cruz é o meio mais poderoso que existe para limpar uma alma e deixá-la pura para Deus, cheia de méritos para poder chegar ao céu, repleta de ofertas nas mãos para dar a Deus. E vai ser uma doce companhia a Deus lá no céu, entendeu? Uma pessoa que chega com muitas joias, vamos dizer assim, entendeu? Ela tá, a cruz faz o espírito ficar embelezado. O sofrimento, da vida da pessoa faz ela chegar no céu embelezada, mais bonita, e não toda feia, mas faz ela chegar bonita. Muito parecida com Jesus, que é o que faz a gente ser igual a Jesus, é o que mais agrada a Deus, né? É muito sério isso, tá? E aí eu entendo tudo que Jesus fala aqui, e eu vivo o que ele fala. Eu consigo colocar na prática o que ele diz e ver acontecer as coisas devidamente como ele deseja. E eu fico feliz pela forma que ele atende os meus pedidos, em prol de santificar e cuidar das minhas, da minha família, das pessoas que eu entrego para ele e que ele realmente cuida. E ele promete: eu não sei negar nada a uma filha da divina vontade. Por quê? Porque nós vivemos numa só vontade, desejando a mesma coisa, santidade, santificação das almas, o amor das almas. Deus quer almas amantes e tá difícil encontrar. São poucas as almas amantes, as almas que amam a Deus e colocam Deus em primeiro lugar e que se resignam ao sofrimento para a glória de Deus, né? Que se ofertam a Deus do jeito em vida, para que possam, de um jeito que Deus possa utilizar dessa pessoa para a salvação e santificação de outras pessoas. É muito importante isso. É o que está faltando hoje em dia para Deus, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar com você, da parte dos filhos. Por isso, só lhe peço pelo seu sofrimento de filha que não conheceu o conforto da despedida de uma mãe. Você me tem como poucos me têm. Eles não sabem me ver nem ouvir, senão eu estaria com todos, como estou com você. Ô, mãe. Oi. Dá pra você pegar uma caneta pra mim? A caneta que eu peguei é nova. Não vou lá, não. Você não... Peraí. E ele os ama como nenhum pai da terra. Dá-me a tua dor de filha, para que sintam que eles têm um pai, que não são bastardos, que existe alguém que os ama. E que ele os ama como nenhum pai na terra pode saber amar. É preciso saber aplicar a própria dor para aliviar as dores dos outros. É importante, é preciso saber aplicar a própria dor, de faltar para você poder aliviar a dor dos outros. E vós que conheceis a amargura de certas situações, a desolação do coração e a consolação que vem somente de Deus, sofreis de boa vontade para evitar este, que é um dos desesperos mais amargos, desolados e perigosos. Olha só que interessante. Você que sofre uma amargura, você que sofre uma desolação, é a pessoa mais correta para poder ofertar para Deus, sofrendo isso de boa vontade. E aí, se você sofre, você oferta para Deus e Deus vai utilizar do seu sofrimento para fazer evitar que
que é um dos desesperos mais amargos, isolados e perigosos, aconteça com muitas almas, porque você oferece. E agora vamos falar sobre a frase dita por mim na cruz. Se nas palavras da sabedoria não há uma coisa inútil sobre o Espírito que não serão as palavras ditas por mim, sabedoria divina. Na cruz eu cumpri a minha missão de redentor, mas também de mestre. Eu ensinei o perdão, perdoando meus assassinos e aqueles que me ofenderam como Deus e como Deus, né, e morrendo. Eu ensinei você a ter fé na misericórdia concedida àqueles que se arrependem, prometendo o paraíso a Dimas. Eu ensinei na cruz a quem recorrer para não se sentir só, a minha mãe, que é tua mãe. Você, né, que está se sentindo sozinho, a recorrer à ajuda da minha mãe. Eu te ensinei a pedir humildemente e a sofrer pacientemente como eu, mesmo com as suas necessidades corporais, pedindo um gole de água. Ensinei-te que se você não receber um gole, mas receber vinagre e fel, né? Que se não dá não só aos lábios, mas muitas vezes esse vinagre e mel é dado ao coração que pede amor e recebe repulsas e ofensas. Recorda-lhe que o teu Jesus teve o seu coração saturado desta verdadeira e amarga mistura. Né? Jesus, ele pedia muito amor das pessoas e ele recebia muita, né, rejeição, muita repulsa e ofensa. Ensinei-te que invocar nas horas em que a dor te atinge e parece-te que todos, até Deus, te abandonou, mas foi pela necessidade da redenção, verdadeiramente abandonado pelo Pai. Mas mesmo assim eu não parei de invocá-lo. É necessário então obedecer e me imitar, na hora da prova e da dor. Se até Deus parece que está distante, invoque-o, chame ele para te ajudar. De qualquer maneira, chame-o. Sempre dê a ele amor de filho. Ele lhe dará os seus presentes. Eles podem não ser aqueles que você pediu. Haverá outros que serão ainda mais úteis para você. Confie em seu Senhor e Pai. Ele te ama e provê para você. Acredite nisso sempre. Deus recompensa aqueles que acreditam em sua bondade. Mas antes de pronunciar a última palavra, em que a alegria de ter conquistado a vida se unia à dor agonizante daquela morte, pronunciei essa intensa: quero dizer-te, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vocês veem, meus queridos filhos, que valor tem o espírito? Meu último pensamento vai para ele, para que você possa, como eu, entregá-lo nas mãos do Pai. Esse é um valor imensurável de nosso viver como homens, que é o espírito. Digo nosso porque eu também tive um como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Espírito de Cristo não precisava da misericórdia divina. Era o Espírito divino inocente do Filho do Pai e da Imaculada Conceição. Mas eu queria também vos ensinar que uma só coisa é mais preciosa na vida. E preciosa além dela é o Espírito, o seu Espírito. Então é muito importante. Tudo que você possui na terra é algo que morre com a carne. Nada segue você na outra vida além do seu espírito. É ele quem apresenta ao juiz e recebe a primeira sentença. Então, nada mais importante do que o espírito. E se você chegar com seu espírito morto, ai daqueles espíritos mortos que instilarão a morte na carne que habitam. Tem que ter pena de si mesmo, não do ponto de vista humano, mas do ponto sobrenatural espiritual. Tenha pena daquele que não morre como carne, mas que só pode morrer como espírito, perdendo a luz de Deus aqui embaixo. Quando te ensinei, não nos deixeis cair em tentação, mas salva-nos do mal, já não te ensinei a confiar teu espírito ao Pai que te criou e que não nega sua paternidade como tu negas a tua filiação? Satanás na terra pode fazer pouco mal ao espírito que se confia a Deus. O espírito que em agonia invoca a Deus será poupado dos terrores que a besta desperta para a vingança final. Tá vendo? É muito sério essa em agonia invocar a Deus. Então invoque a Deus em todos os momentos da sua vida. Peça ajuda sempre. Viva sempre buscando a ajuda de Deus. E se possível, não deixa de buscar os sacramentos. Antes, sempre é a sua alma a coisa mais importante. É o que Jesus quer que a gente entenda. Amém, Fiat.